Oi pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Leandro e a gente vai para a nossa última aula de Termodinâmica Metalúrgica 1, ou seja, nossa aula 31, que fala das teorias da cinética das reações e da cinética de reações heterogêneas. Então hoje a gente vai ver dois conteúdos e um exemplozinho, tá? Eu acredito que essa aula não deva ser muito longa, mas também não vai ser tão curta quanto as últimas, né? Afinal, eu tenho que explicar duas coisas e fazer um exercício que é um exercício curto, tá? Mas vamos primeiro explicar as teorias cinéticas de reações, tá? E eu vou explicar a primeira teoria. A gente vai abordar aqui duas teorias, tá? E aí depois eu vou falar um pouquinho da cinética das reações heterogêneas, e o exercício tem mais a ver com cinética de reações heterogêneas do que efetivamente as teorias especificamente, né? Então eu vou falar primeiro da teoria das colisões, tá? Teoria das colisões, tá? A teoria das colisões, ela diz o que? Ela considera uma fase homogênea, né? De duas moléculas, né? Então gases, duas moléculas de gás A mais gás B, e de acordo com a teoria, né? A reação ocorre, para que a reação ocorra, A e B tem que colidir. Então a gente tem aqui molécula de gás A e uma molécula de gás B, eles têm que se encontrar em algum momento para formar o nosso produto de reação, que vai ser mais ou menos isso aqui, tá? Então uma teoria que pressupõe colisão, e ele diz, né, a teoria diz que a velocidade de reação, né, a taxa de reação vai ser igual, tá, a ZAB vezes Z elevado na menos E, que é a energia de ativação, dividido por R vezes T. Tá? Isso em moléculas por centímetro cúbico por segundo. Tá? E ZAB é o número de colisões por segundo de A e B em 1 centímetro cúbico. Tá? E aí é a energia de ativação, né? R é a constante dos gases, né? E T é a temperatura, né? Isso aqui é energia de ativação, constante dos gases, temperatura. ZAB é esse número de colisões, tá? Vou colocar aqui número de colisões em 1 centímetro cúbico a cada segundo, tá? Então, ZAB pode ser calculado também, uma fórmula bem complexa, tá? Então, é N de A vezes N de B, eu vou explicar já o significado de cada um, DAB ao quadrado, vezes, aí aqui tem 8, π K T, né, vezes M de A mais M de B sobre M de A vezes M de B, tá? Isso tudo aqui, esses caras todos aqui, é a raiz quadrada deles, tá? Então, elevado na 1 sobre 2, tá? Então, N de A e N de B é a concentração das moléculas de A e B, tá? Então, concentração de molécula
moléculas de A e B, tá? Isso tudo dado em moléculas por centímetros cúbicos. Não vou escrever tudo aqui, que senão não vai ter espaço, tá? Π é o π, né, que vocês conhecem. M de A e M de B é a massa de A e massa de B, massa das moléculas de B e de A, né? DAB é o diâmetro médio de A e B, né? Então, diâmetro de A mais diâmetro de B dividido por 2, tá? E K é a constante de Boltzmann, tá? Aí, se a gente substituir Z de A aqui, a gente vai chegar numa equação da velocidade igual a N de A vezes N de B vezes D ao quadrado de AB, tá? Vezes 8π kt vezes m de A mais m de B dividido por m de A vezes m de B, tá? Tudo isso elevado a 1/2. Calma aí que saiu tudo errado aqui. 1/2, aí são 2, tá? Vezes o nosso E menos energia de ativação dividido por RT, tá? Moléculas por centímetros cúbicos por segundo, tá? Então vou escrever aqui moléculas por centímetro cúbico por segundo, tá? Como tá lembrando, isso aqui eu vou chamar de ZAB, tá? Como isso aqui não retratava em muitos casos, tá? Quando a gente ia calcular a cinética claro que experimental, né? Em nenhum caso, portanto que a gente não vai fazer um exercício disso, eu estou só mostrando como que era calculado, tá? Mas em casos experimentais, onde se tinha todos esses parâmetros conhecidos aqui, tá? A gente calculava a velocidade, né? A cinética de reação a partir da teoria das colisões e via que não conseguia encontrar o valor correto, tá? E aí se criou um fator de correção para a fórmula, tá? O fator de correção, tá? Que atualizou a nossa fórmula aqui, vou trazer aqui para o final, tentar fazer caber tudo num quadro, as teorias, né? O fator de correção transformou isso aqui em V igual a P, que é o fator de correção, vezes ZAB, né? Que é esse caminhão todo aqui que eu não vou escrever de novo, senão não vai ter espaço, vezes E, que é o número de Euler, elevado na menos E dividido por R vezes T, tá? De novo, moléculas por centímetro cúbico por segundo, tá? Esse aqui é o nosso a lei, né? o cálculo da cinética de reação através da teoria das colisões, e aqui a gente tem o P como considerado um fator estérico, tá? Um fator, até vou procurar isso porque eu fiz uma tradução livre aqui do inglês, né? E eu não tenho certeza se realmente estérico significa estérico, né? Vamos ver aqui é o tradutor. E aí é assim que foi calculado a velocidade de uma reação por meio da teoria das colisões, tá? Sim, é um fator estérico, tá? Não de histeria, tá? Mas é um fator de correção, fator estérico. É um fator de correção em relação a banners de aniversário e da Netshoes aparecendo aqui, tá? Mas é um fator de correção em relação ao desvio
da lei, né? A lei é essa aqui. Tá? Só que como a gente não consegue fazer a lei casar com a realidade, a gente cria um fator que a gente chama de fator histérico para fazer a lei casar com a realidade. Tá? Com frequência, normalmente as constantes das equações que a gente usa são constantes para corrigir e tentar descrever o fenômeno de uma melhor maneira. Tá? Então agora eu vou para uma segunda parte, vou fazer um corte aqui, tá? Para ver se a gravação está saindo tudo ok. Tá? E também, porque aparentemente não está, mas se estiver tudo ok, eu vou seguir adiante com a teoria da reação absoluta. Tá? A taxa de reação absoluta, aliás, teoria da taxa de reação absoluta. Tá? E aí a gente vai adiante. Bom, pessoal, então, feito o corte aqui, eu dei uma olhadinha até, que eu faço uma tradução livre, né, do livro, que está em inglês, eu olhei na internet aqui, eu olhei em outras literaturas em português que eu tenho aqui, que fala sobre cinética química, e o método, a segunda teoria, né, que eu traduzi de uma forma com teoria da taxa absoluta de reação, alguma coisa desse tipo, né? Ela também pode ser também conhecida em português como teoria do estado de transição, tá? ou teoria do complexo ativado. Tá? E o que diz a teoria do estado de transição ou do complexo ativado? Então a gente vai considerar aqui uma reação A mais B resultando em C mais D, tá? E aí, para essa teoria assume o que acontece. As moléculas de A e B elas precisam sofrer uma colisão, e aí elas vão formar um complexo ativado, que é um estado transitório ali, onde A e B estão próximos, e depois A e B vão se transformar em C e D. Então eu posso dizer o seguinte, que A mais B vai formar A complexo ativado, aqui são 3 pontinhos de A e B, e aí depois a gente vai ter a formação de C mais D. Tá? E isso representa a teoria do estado de transição. Tá? E o complexo ativado ele deve ser tratado como se fosse uma espécie química, como se fosse um produto da reação A mais B, né? E a taxa de reação, de decomposição do complexo ativado para formar os produtos, ela é uma taxa universal, então ela independe da natureza dos reagentes e da forma do complexo ativado. Então essa taxa ela vai ser sempre a mesma coisa, dependendo de alguns parâmetros aqui, mas ela independe dessas questões, né? Da natureza dos reagentes e da forma do complexo ativado. E aí a gente tem um equacionamento disso, né? Então a gente vai ter que V, né, é igual a R, constante dos gases, vezes T, tá? Vezes a concentração, calma aí, o símbolozinho é esse aqui, ó, do complexo ativado. E eu tenho a impressão que isso aqui é uma letra grega, mas eu não sei bem qual, tá? N vezes H, desculpa, N vezes H, tá? N sobre T, R sobre N é a constante de Boltzmann. A gente vai ter K, T sobre H vezes a concentração do nosso complexo ativado. Tá? E aí K é a constante de Boltz e H é a constante de Planck. Tá? O equilíbrio para essa reação aqui, então vamos olhar só para a formação do complexo. Tá? O equilíbrio para essa reação aqui, tá? Tem 3 pontinhos. Tá? Para essa reação, ele pode ser dado,
representado K, quando eu tenho complexo, que não é a constante de Boltzmann, é a constante de equilíbrio, tá? É igual a atividade do complexo ativado dividido pela atividade de A vezes a atividade de B, né? Conforme a gente viu, tá? Assumindo que a atividade pode ser igual à concentração, a gente vai ter que a concentração do complexo ativado, a constante vai ser a concentração do complexo ativado dividido pela concentração de A vezes a concentração de B, tá? E aí a gente pode chegar, juntando essas duas fórmulas ali, né? A gente pode chegar na seguinte expressão. Eu vou tentar fazer caber aqui e depois eu vou precisar adentrar nesse espaço em verde aqui, porque não vai caber tudo, tá? E aí a gente vai chegar na seguinte expressão: V é igual a CA vezes CB, CA vezes CB, K, constante de Boltzmann, né? É um kappa, eu acho, na realidade não é nem um K, vezes T, dividido por H, vezes a constante de equilíbrio da formação do nosso complexo ativado, tá? E aí a gente pode ainda chegar, tá? Que K, né? A gente sabe, né? Também que K, constante de equilíbrio da formação do complexo ativado, é igual a menos, E elevado na menos delta G sobre RT, né? E aí, agora eu vou pausar, tá? Para a gente continuar, né? Eu vou transformar, então, eu vou colocar esse K ali no lugar, né? E aí a gente vai para uma segunda parte do raciocínio. Aí eu vou tirar esse verde, eu devia ter tirado desde o início, né? Mas eu achei que ia caber, não sei porquê, tá? E aí a gente finaliza o raciocínio. Então, um segundinho. Bom, pessoal, então agora apaguei aqui, né? Seguindo, fazendo a substituição aqui do nosso K nessa equação aqui, a gente vai chegar na seguinte equação. A gente vai chegar aqui V, né, vai ser igual a CA vezes CB, tá? Vezes K, a constante de Boltzmann aqui, tá? Vezes T, tá? Sobre H, tá? Vezes aí esse K aqui, né? Que vai ser E menos delta G sobre RT. Considerando, e aqui a gente, delta G é igual a delta H menos T delta S, tá? A gente pode chegar aqui, V é igual, e aí as coisas vão ficando mais complexas, né? CA vezes CB, se já não bastasse, né? K vezes T sobre H, tá? Vezes E menos delta H, aqui é a delta G do complexo ativado, delta H do complexo ativado sobre RT, vezes E delta S sobre R, delta S também do complexo ativado, tá? Então a gente tem aqui a fórmula, né, onde ΔG, ΔH e ΔS são as energia livre, entalpia e entropia, né, quando o complexo ativado é formado, né? Então, para a maior parte das reações,
o complexo ativado, tá? É formado e dissociado em produtos, né? Entretanto, para algumas reações, não é todo o complexo ativado que se dissocia em produtos, e aí a gente precisou, né, mais uma vez, a realidade não consegue ser observada pela equação, e aí se cria um coeficiente de transmissão, que se chama, que foi introduzido para retratar essa taxa de complexo ativado que não se converte, taxa de complexo ativado que não se converte em produto, tá? E aí vai ser um outro K, só que esse K eu vou escrever em outra cor, porque são capas e K, né? Eles têm um formato muito parecido e eu não consigo desenhar eles diferentes aqui, então eu vou escrever ele de uma outra cor, tá? Então a gente vai ter que V igual a CA vezes CB vezes esse K, que é o nosso coeficiente de transmissão. Eu vou botar para baixo aqui, que eu acho que não vai caber. Coeficiente de transmissão. E que é aquela taxa de complexo ativado que não se transforma em produto, vezes o K, que é constante de Boltzmann, vezes T sobre H, vezes E elevado no menos ΔH do complexo ativado sobre RT, vezes E ΔS do complexo ativado sobre E, tá? E aí fecha a nossa fórmula, tá? É importante notar também, né, que esse ΔG, ΔH e ΔS do complexo ativado se refere a uma situação onde a gente tem os materiais tudo no estado padrão, né? A escolha, né, do estado padrão é determinada pelas unidades de concentração dos reagentes, tá? Então, por exemplo, se a gente escolhe concentração em mol por centímetro cúbico, o estado padrão é 1 mol por centímetro cúbico, tá? Se a concentração é expressa em atm, né, aí o estado padrão é 1 atm, tá? Então depende do que a gente está trabalhando, se a gente está trabalhando com líquido ou se a gente está trabalhando com líquido, especialmente a gente fala em mol por centímetro cúbico, não mol por litro, né? Já no caso de gases a gente fala mais em atm, né? Tá? Então a equação 9, essa equação aí, né, que a gente acabou de ver, né, ela pode também ser expressa através da energia de ativação experimental, tá? Em vez da energia de ativação, em vez da entalpia de ativação, né? Então, o que é o ΔH. E aí, para uma equação bimolecular, né, isso aqui vai se transformar na seguinte expressão, tá? Então, aqui, para reação bimolecular, duas moléculas, né, reagindo, né, bimolecular, a gente vai ter essa taxa aqui, tá? E aí já está acabando essa parte aqui, eu sei que é meio exaustivo e bastante afastado da prática, né? Até apesar de ser determinado experimentalmente. CB vezes E ao quadrado, tá? Vezes K, esse K é o K verde, né? Coeficiente de transmissão, vezes a constante de Boltzmann, vezes T sobre H, vezes E, menos o E determinado experimentalmente, E experimental, sobre R vezes T, em vez de usar o ΔH do complexo ativado, né? Vezes o E elevado na ΔS sobre
R, tá? E aí a taxa, né, pode também ser exposta em funções de partição, tá? Mas aí eu não vou adicionar esses dados, tá? A gente fica até aqui porque a gente vai só escrever a equação de outra forma e aí não é muito o escopo da disciplina, é só mostrar que existe uma teoria e quais são os parâmetros e como se chegou nessa teoria, tá bom? Então é essa a ideia aqui, tá? Todos esses parâmetros são obtidos experimentalmente em situações que retratam um pouco a realidade, mas a ideia aqui era tentar vislumbrar qual que é a realidade das teorias cinéticas de reação, tentar elaborar uma teoria cinética que contemplasse, que satisfizesse, né, e de repente pudesse ser escalonada para qualquer tipo de material, porque afinal através disso a gente conseguiria, se a gente consegue expressar como que funciona a cinética das reações, a gente com certeza conseguiria também expressar muito mais coisas além disso, né? A gente conseguiria falar muito mais sobre cinética de processos e vocês podem imaginar que o tempo é sempre uma variável importante na indústria, e aí poder manipular melhor a cinética das reações seria muito melhor, tá bom? Então agora a gente vai para a parte das reações heterogêneas, tá? E aí a gente finaliza a nossa aula com exercícios, tá? Então eu vou passar agora, vou apagar aqui e a gente vai falar um pouco de cinética de reações heterogêneas, mas para isso eu vou ter que fazer um corte e aí ir para a parte das reações heterogêneas, tá? Bom pessoal, então vamos finalizar nossa aula hoje, né, falando um pouquinho de cinética de reações heterogêneas, tá? Então agora a gente está nessa parte aqui, tá? Então a gente sabe que a maior parte das reações metalúrgicas, né, elas ocorrem especialmente entre reações escória-metal, reações de metal e óxidos, reações de redução, né, de óxidos de metais por redutores gasosos, reação de oxidação de metais. Essas reações todas envolvem ou um gás e um sólido, ou dois líquidos, como no caso da escória do metal, ou às vezes a escória está um pouco sólida também. Então todas essas reações elas são heterogêneas, elas são constituídas por mais de uma fase, tá? Então, em geral, uma reação heterogênea ela depende de 3 passos, tá? Então vamos desenhar aqui um sólido, né? Então vamos pensar no caso de um metal sendo reduzido, tá? Um óxido de metal sendo reduzido, tá? Então a gente tem aqui o MeO, né? E ele vai ser, vamos pensar nessa reação aqui, MeO mais CO, sendo produzido o nosso Me mais CO2, tá? Isso vai depender de, primeiramente, algumas etapas. Então a primeira etapa, né, a etapa 1, né, a primeira etapa vai ser o transporte dos reagentes. Então a etapa 1, né, eu escrevi 1 em romano, eu depois escrevi ele em arábico, então vamos aqui, ó, 1, tá? A etapa 1 vai ser transporte dos reagentes, tá? Aí então o CO vai ter que chegar à interface do óxido do metal. E aí a segunda etapa, né? A segunda etapa que ocorre aqui, tá? É a reação, tá? É a reação que ela pode ser composta de várias etapas, mas a reação entre os dois reagentes que se encontraram aqui, né? Então essa aqui é a segunda etapa, tá? E aí a nossa terceira etapa, tá, seria o transporte, que eu já vou desenhar ali, transporte dos produtos, tá? Seria o transporte dos produtos, que a gente ia formar aqui metal líquido e o gás CO2 eles têm que escapar da interface para que a reação continue ocorrendo, né? Porque senão eu vou obstruir os meus sítios de reação
com produtos ou vou obstruir com reagentes. Então eu tenho que ter o transporte do reagente, a reação e a saída dos reagentes, tá? Então o que mais que eu tenho a dizer? É óbvio que a etapa mais lenta entre essas três etapas vai determinar a nossa taxa de reação. Então quem demorar mais é que vai atrapalhar a reação como um todo, né? Então vai determinar a taxa de reação. A etapa 2 ali, que é a reação em si, ela obedece às leis básicas de cinética, né? Que são descritas lá pela equação de Arrhenius, dependente da temperatura. Tá? Então vamos só lembrar para vocês a equação de Arrhenius aqui, deixa eu pegar minhas anotações aqui, que é aquela equação que eu falei na dependência da temperatura, né? Em relação à cinética de reação. Então aqui a equação de Arrhenius ela dizia o quê? Que A, né, que é uma constante, vezes Z, a constante de velocidade vai ser dada por A vezes Z, menos a energia de ativação, dividido por R e T. Como acontece, essas reações acontecem normalmente em alta temperatura, tá? E por isso, né, normalmente as reações são facilitadas pela alta temperatura, é meio improvável que a reação seja o principal fator relevante, tá? Então isso é um dado que eu estou dando para vocês. Como as reações metalúrgicas elas acontecem em alta temperatura, é muito improvável que a etapa 2 seja uma etapa reguladora, né? Então, por isso, né, aparentemente a taxa de transporte das substâncias, né, possui uma importância considerável. Então, por isso, né, algumas reações vão considerar o que eu vou falar para vocês aqui como importante, né? Então eu vou pegar o exemplo da descarbonatação de um aço, né? Ele vai depender diretamente da difusão do oxigênio através do filme metálico, tá? Em uma escória oxidada para reação com carbono. Tá? E aí a gente vai precisar falar de taxa de difusão, tá? Que é do carbono, né? dCdt. Né? E ela é dada pelo coeficiente de difusão, né? Difusividade do oxigênio, tá? Vezes a concentração do oxigênio saturado, né? A concentração do oxigênio na interface, tá? Menos a concentração de oxigênio, isso aqui eu já estou falando do exemplo que a gente vai fazer hoje, né? Dividido por L, que é a profundidade do banho, né? E vezes ΔL, que é a espessura da camada rica em oxigênio de contato com a escória, tá? Então aqui eu estou falando da desoxidação de um banho, da descarburação, né, de um banho de aço num forno de soldeiro aberto, tá? E aí, tá? A taxa de oxidação geralmente é controlada pela difusão, tanto do metal quanto do oxigênio no filme óxido, tá? E a oxidação da maior parte dos metais, né, num intervalo de temperatura é dado dessa mesma fórmula, né? Então, dy dt, tá? É igual a K' sobre T, tá? Onde y é a espessura da camada de óxido e K é uma constante e tempo é o tempo, né? Então, quando a gente integra isso, a gente chega a fórmula integral disso é y quadrado é igual a 2K' T mais A π, tá? Onde a linha é uma constante de integração.
tá? E o K eu já tinha mencionado, tá? Assumindo que há um aumento da massa, né, devido à desoxidação, e que esse aumento da massa é proporcional à espessura, a gente pode chegar na seguinte expressão: ΔE, variação de massa ao quadrado, é igual a 2kT mais A, tá? Onde K é uma taxa parabólica, uma constante parabólica, né? E A também é uma outra constante, tá? Então, apresentada a teoria, a gente vai efetivamente para a solução do nosso exercício, tá? Então eu vou pausar aqui, vou lá o nosso exercício e vocês vão ver que, embora a teoria aqui tenha sido bastante rica, a dificuldade não é tão grande, tá? Então vamos lá para o nosso exercício. Bom, pessoal, então agora é o seguinte: o exercício pede que a gente calcule a taxa de descarburação em percentual por hora para um banho de aço com 40 centímetros de profundidade em um forno de soleira aberta a partir dos dados a seguir. Então, a diferença entre o teor de oxigênio na interface metal-escória e o banho metálico é de 0,04%. A espessura do filme metálico rico em oxigênio é de 0,0054%, 4 centímetros, tá? E a difusividade do oxigênio é 2 vezes 10 na menos 4 centímetros quadrados por segundo, tá? E aí a gente tem a nossa formuleta ali, que é menos dC sobre dt é igual a difusividade vezes a diferença entre concentração na interface e no metal, né? Interface no metal. E aí, sobre L vezes delta L, ou seja, a profundidade do banho e a espessura da camada rica em oxigênio da escória, tá? E aí 12 sobre 16 percentual, isso vai ser percentual por segundo. Eu não sei se eu escrevi essa parte de percentual por segundo lá na fórmula, se não escrevi, tá aí adicionado esse dado a expressão que eu não tinha escrito. Então a gente vai ter dC sobre dt, tá? É igual a 2 vezes 10 na menos 4, 10 na menos 4, tá? Vezes 0,04, que ele já deu a diferença aqui pra gente, né? 0,04, tá? Vezes o 12, né? Isso tudo dividido por, aí a gente tem 40 centímetros, né? Estamos usando centímetros, né? Em tudo, né? A gente tem 40 centímetros vezes 0,004, tá? Vezes 16, tá? Isso vai dar igual a, tá? dC dt menos dC dt, né? Vai dar igual a 0,375 vezes 10 na menos 4 percentual por segundo, tá? Para calcular por hora, a gente tem que só multiplicar 3.600, que vai ser
3.600 segundos por hora, né? E aí, como aqui está por segundo, vai multiplicar e a gente vai chegar ao seguinte valor: 0,135% por hora, tá? Então, esse é o valor da nossa taxa, a nossa taxa de descarburação em porcentagem por hora, tá bom? Então, acredito que na aula de hoje a gente encerra a nossa disciplina, tá? Então, agradeço de todos a atenção. Foi uma disciplina fácil, foi complicada para mim, com certeza vai ser complicada para vocês também. Eu espero que eu consiga ajudar vocês a tirarem essa disciplina do meio do caminho, que é uma disciplina bastante importante no curso, tá? E também igualmente complicada, tá bom? Eu queria agradecer de todos que acompanharam até aqui e espero que eu tenha a aprovação sem maiores problemas. E qualquer coisa, mais uma vez, eu estou sempre à disposição de vocês, tá? Nós nos vemos em Termodinâmica Metalúrgica 2, que é um pouco menos complicada, mas também complicada, tá? E eu espero que vocês tenham sucesso aí na vida acadêmica de vocês, tá? Então agradeço de todos a atenção, até a próxima disciplina e nós nos vemos quando possível, tá? Até breve e tchau, tchau.